Olá, olá, boa tarde a todos, muito boa tarde a todos. Vamos começar a nossa live, hoje sobre o tema revisão de aposentadoria, um tema que gera muitas dúvidas aí no nosso dia a dia da advocacia. Estamos aqui na página do Facebook do Escritório Adriano Munhoz e Advogados Associados. E para participar dessa live eu conto com a presença do advogado Matheus Alves Rodrigues, especialista em direito previdenciário e previdência privada, que nos últimos dias aí, ou nos últimos anos tem se dedicado quase que exclusivamente sobre esse tema, aí, revisões de aposentadoria e revisões de benefícios previdenciários em geral. Eu sou o advogado Adriano Munhoz e vou conduzir essa live aí no decorrer aí desse praticamente uma hora que a gente vai ficar aí de bate-papo, né? Mas antes aí de a gente entrar no tema, especificamente sobre o tema, eu só vou explicar um pouquinho como que vai funcionar, né? Um primeiro momento aí, nos primeiros 30 minutos, a gente vai fazer um bate-papo, eu e o Dr. Matheus, algumas perguntas vão ser direcionadas a ele para ele falar, explicar um pouco sobre o tema. E aí, num segundo momento, um segundo bloco, a gente abre perguntas para os participantes da nossa live, né? E aí, então, vocês fiquem à vontade para mandar as dúvidas, os comentários através aí do nosso bate-papo, né? Que ao final, eu e o Dr. Matheus, a gente vai responder os questionamentos. Então, vamos lá. Dr. Matheus, antes da gente entrar e ir direto ao ponto, eu gostaria que o doutor se apresentasse, falasse um pouco da trajetória do doutor como advogado, a experiência do doutor no direito previdenciário e especificamente aí sobre revisões de benefícios previdenciários. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor Adriano. Boa tarde a todos aí que estão acompanhando. Então, eu sou o Dr. Matheus Alves Rodrigues. Eu atuo já com direito previdenciário desde meados dos anos de 2008. Então, tenho uma longa trajetória aí trabalhando quase que exclusivamente com benefícios previdenciários. E junto com os benefícios previdenciários está incluso também a revisão de aposentadoria, né? Que é uma matéria recorrente no nosso dia a dia como advogado. Então, eu sou formado já desde 2010, sou formado pela Unibrasil, sou pós-graduado em Direito Previdenciário Privado e Direito Previdenciário Empresarial pela EBRAD e pretendo hoje somar aí com o serviço do escritório, que trazendo aqui um pouco do nosso conhecimento. E também aí acrescentando, desde 2020 atuo quase que exclusivamente na região também de Cascavel, onde eu abri escritório aqui e venho trabalhando também nessa questão de revisões da aposentadoria. Legal, doutor. De fato, aí é uma longa experiência aí com a matéria, né? Então, vamos direto ao ponto, doutor. Uma das perguntas mais corriqueiras aqui do nosso dia a dia é quem pode fazer o pedido da revisão, ou melhor, quem pode fazer esse pedido de revisão de benefício? Certo. Então, primeira pergunta aí, quem pode fazer o pedido de revisão, né? Pode pedir revisão de benefício todo segurado que é beneficiário da Previdência, seja ele de aposentadoria, seja de pensão por morte, seja de auxílio-doença. Todos os benefícios existem possibilidades da gente trabalhar a revisão dele. Então, dentro dessas possibilidades, nós temos aí situações em que o INSS não calculou corretamente o benefício, pode ser desde o salário do benefício, até como situações em que o INSS não fez a correta análise do benefício, deixando de desconsiderar períodos trabalhados, deixando de desconsiderar outras situações aí que a gente vai discutir mais para frente também, como especialidade da atividade, insalubridade. O pessoal que está de fora conhece mais como insalubridade, né? Então, basicamente, são essas as situações. Então, doutor, não somente aquela pessoa que recebe uma aposentadoria,
mas também aquela pessoa que recebe uma pensão por morte, um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, que hoje com a reforma modificou o nome, teriam esse direito de fazer o pedido de revisão. Sim, com certeza. Doutor, aí assim, uma outra pergunta que surge é como fazer? O que deve ser feito? Eu quero revisar a minha aposentadoria. Qual é o primeiro passo ou o que eu devo procurar primeiro? Certo. Nesse primeiro passo para a gente poder trabalhar uma aposentadoria é verificar a concessão do benefício, né? O ato de concessão do benefício. E esse ato de concessão do benefício pode envolver aí um erro de cálculo, um erro de análise de documentação, ou ainda a inaplicabilidade de teses que muitas vezes são judiciais para poder melhorar o benefício. Então, esse é o primeiro passo, a gente verificar o ato de concessão do benefício. E para verificar esse ato de concessão do benefício, podemos trabalhar ali com a carta de concessão, que muitas vezes é aquela cartinha que o segurado vai receber lá na residência dele, informando que foi concedido o benefício. Ela vai trazer ali as orientações quanto à concessão, como, por exemplo, quais foram os salários de benefícios que foram reconhecidos, o tempo de contribuição, no caso de aposentadoria, se for uma aposentadoria por tempo de contribuição, se houve aplicação de fator previdenciário, se não houve. Então, a carta de concessão nos traz muitas informações que são analisadas para a gente poder trabalhar a revisão do benefício. Se a carta de concessão não for suficiente, temos também ali a possibilidade de fazer análise do processo administrativo de concessão do benefício. O processo administrativo ele é mais completo, traz para a gente toda a documentação que instruiu o pedido de aposentadoria e é uma ferramenta importantíssima para nós, que somos advogados, para fazer essa análise completa de qual que é o caminho que podemos tomar para chegar no melhor benefício possível para essa tão sonhada aposentadoria, né? Que é o que todo mundo trabalha e espera alcançar um dia, né? Doutor, o doutor falou ali na questão do conferir o cálculo, ter essa cartinha para fazer essa conferência. Com a experiência do doutor nessa questão dos benefícios, de revisão do benefício previdenciário, é comum o INSS errar o cálculo? Olha, é muito comum esse erro de cálculo, principalmente porque tem muitas situações de que o segurado faz contribuições individuais e o INSS acaba atropelando algumas situações nessa análise, deixando de desconsiderar períodos que houve contribuição pelo segurado e poderia refletir no salário do benefício, poderia refletir no tempo de contribuição e não é considerada. Há situações, por exemplo, como a insalubridade, periculosidade da atividade, que muitas vezes é mitigada pelo INSS, que deixa de seguir orientações que são voltadas da própria justiça, deveriam ser observadas na decisão e não são observadas, sendo desconsideradas, e o segurado, na falta de conhecimento técnico, acha que a decisão tomada foi correta e acaba muitas vezes acatando aquele tipo de situação. Situações de vínculos de trabalho que muitas vezes não consta no QNIS, que é o documento onde vai estar todas as informações das relações previdenciárias do segurado, mesmo apresentando a carteira de trabalho, o INSS muitas vezes não aceita também, e a gente depende desse trabalho de revisão para que seja somado. Então, hoje, a falha no serviço da Previdência é algo corriqueiro. É muito comum acontecer de ter erro no ato de concessão dos benefícios previdenciários. O doutor também comentou sobre a cartinha que o segurado recebe, né? Mas uma situação muito comum assim que acontece ou muitos segurados não têm mais essa cartinha. E aí o doutor comentou também que existe a possibilidade de se fazer um pedido do processo administrativo, do processo que ele deu entrada lá no benefício dele, lá no INSS. Como que é esse procedimento de conseguir essa cópia? Como que a pessoa faz? Ela deve ir até o INSS? Ela consegue fazer isso via internet? Como que é feito?
Beleza. Esse pedido na verdade, todas as informações hoje do INSS, elas estão dispostas na internet. Existe uma plataforma que pode ser acessada tanto pelo computador como pelo celular, que possui aplicativo chamado Meu INSS. Nesse aplicativo, realizando a senha que é feita com dados pessoais do segurado, da pessoa que está procurando essas informações, você pode acessar ali desde a carta de concessão como o processo administrativo. Então, aqueles que não possuem mais a carta de concessão não precisa se desesperar, porque ainda é acessível por meio da internet. Assim como o processo administrativo também, por mais que ele seja muitas vezes antigo, possa ser que ele tenha sido constituído de forma física, quando você faz o pedido de cópia de processo administrativo na plataforma do INSS, eles disponibilizam esse processo de forma eletrônica. E ainda assim, quem tem dificuldade para acessar todas essas informações, sempre pode fazer o agendamento pelo telefone 135, que eles agendam um atendimento presencial, onde é fornecido todas essas informações também. E o INSS tem o dever legal de sempre prestar todas as informações que os segurados precisam. Então, aqueles que ainda têm dificuldade em acessar na internet podem fazer esse pedido direto na agência da Previdência também, mediante o agendamento pelo telefone 135. Bacana, bacana, doutor. Uma situação também assim que só em complemento, né, ao que o doutor falou, precisa da senha, né, doutor? Isso mesmo. Tem que ser gerada uma senha, e essa senha ela pode ser feita pelo site do Meu INSS, né? Ou através do aplicativo também. O INSS disponibiliza um aplicativo para fazer esses acessos, né? Isso mesmo. Tá. Então, assim, doutor, de posse, tenho a carta ou não tenho a carta, mas tenho o processo administrativo, analisei, ou alguma pessoa minha de confiança, que entende um pouco mais, analisou, viu, poxa vida, tem algo errado aqui mesmo, eu ganhava um valor X de salário, não é esse valor que está constando aqui na minha carta, eu apresentei esse documento aqui, o INSS acabou não analisando. Qual é o primeiro passo? O que eu devo fazer para dar início a esse processo de revisão? Certo. Feita essa análise aí, identificado que realmente existe uma inconsistência na concessão ali e a pessoa não se sente feliz com o benefício ou não se percebe realmente que houve um equívoco, o passo agora é fazer o pedido de revisão administrativa do benefício. Esse pedido de revisão, ele na verdade deve ser feito de forma escrita, onde vai ser apresentado ali todos os fundamentos que você justifica porque o seu benefício está incorreto. Essa apresentação tem que ser acompanhada também de todos os documentos que representam aquilo que está sendo pedido, né? Então, se eu tenho lá um período de trabalho que não foi reconhecido, eu tenho que identificar para o INSS qual que é o motivo, qual que é esse vínculo, onde ele se encontra, se é a carteira de trabalho, se eu tenho aqui um termo de rescisão que traz ali o vínculo correto. Então, vai identificar bem certinho todos os pedidos que você pretende que sejam, todos os períodos que você pretende que sejam revisados, mediante o pedido de revisão. E, da mesma forma ali que nós temos para solicitar esses documentos ali, cópia de processo, carta de concessão, esse pedido também pode ser apresentado na via digital. Então, existe possibilidade de ser apresentado direto nessa plataforma do Meu INSS também, onde você vai seguindo os passo a passos ali, especificando tudo bem correto, ou presencialmente. Da mesma forma ali, agenda o atendimento, leva até o INSS e faz o pedido de revisão. Nós, como advogados, também temos uma plataforma específica que é intermediada pela OAB, onde faz a apresentação sem necessidade de ter esse caminho até o INSS. Então, quando a pessoa conta com a assistência de um profissional ali para conduzir esse pedido de revisão, tem essa possibilidade também de fazer essa apresentação diretamente nessa plataforma que é própria dos advogados. Então, muitas vezes é um caminho que também ajuda a ganhar tempo, né, dentro desse pedido de revisão.
Nesse sentido, então, identificado, o próximo passo é apresentar o pedido de revisão para o INSS. Tá, legal. Como que está, doutora, a questão, a gente tem assim, está com a esperança aí de que logo termine essa questão da pandemia, mas como que está a abertura das agências nesse momento? O doutor até comentou da possibilidade de se fazer isso presencial. As agências do INSS estão abrindo, ou nesse momento ainda é tudo online? Como que está essa questão? Tem muitas agências da Previdência que já estão funcionando com atendimento presencial, mas, como informado, nenhuma delas faz esse atendimento se o segurado for direto até a agência. Grande parte delas, não todas, elas estão operando somente com agendamento. Então, e muitas vezes eles estão separando esse agendamento apenas para situações em que são indispensáveis do atendimento presencial, como medida aí de enfrentamento à pandemia. Então, muitas vezes o segurado ele pode ir até direto à agência, só que eles não vão atender se não tiver um agendamento. Hoje, no momento que estamos presenciando, essa é a realidade, e não existe uma previsão de que retome o atendimento como era antes, em que o segurado poderia ir até a agência de previdência, conseguir informações. Nesse momento, então, grande parte funciona apenas com agendamento. Doutor, se a gente fosse falar, a gente tem, o doutor até listou antes algumas situações que podem gerar o direito à revisão do benefício, né? O doutor poderia trazer alguns exemplos assim de situações mais comuns assim que podem acontecer? Eu até falo mais comum assim, porque no nosso dia a dia a gente tem um pouco de conhecimento ou conhece de quais são as teses que tem, mas a grande maioria dos segurados não tem acesso a essa informação. Então, assim, teria assim algumas teses que o doutor poderia comentar, assim, claro que diante do nosso tempo não vai dar para fazer uma análise muito aprofundada, mas assim, citar alguns exemplos que podem ser revisados, até para as pessoas assim se identificar, opa, eu tenho essa situação aqui, de fato, eu preciso dar uma analisada melhor, tal. O doutor poderia trazer alguns exemplos? Não, perfeito. As situações mais comuns que são causas de revisão de benefício previdenciário erro de cálculo do tempo de contribuição. Então, como dito, muitas vezes acaba se suprimindo tempos que foram trabalhados, está anotado em carteira, não foi reconhecido pelo INSS. Erro ali na hora de somar as contribuições que foram vertidas por carnê, né? Que muitas vezes, principalmente situações mais antigas, que entram até em questões que é chamado de microficha dentro da Previdência, eles acabam perdendo totalmente essas informações e o segurado que tem que correr atrás disso, né? Temos também situações de atividades com insalubridade, periculosidade, que são questões que são mitigadas pelo INSS e muitas vezes nós temos reconhecimento apenas na via judicial. Então, temos hoje revisões como a revisão da vida toda, que está aí no palco hoje, né, como a principal revisão a ser discutida pelo nosso Supremo Tribunal Federal. É uma revisão que existe uma expectativa muito grande de que seja aprovada e busca aí reconhecer que todas as contribuições do segurado ao longo da vida dele sejam somadas para cálculo do benefício, porque hoje a gente tem o cálculo apenas a partir de julho de 94, que muitas vezes, para certas ocasiões, é desfavorável, né? Principalmente em questões de bancárias, né? Que tiveram as melhores contribuições lá no início da vida, pode ter saído da função depois, isso dá uma diferença muito grande, né? Nós temos revisão aí que está sendo acatada pela Justiça como dos salários concomitantes, que é uma revisão aplicada para quem trabalha ou trabalhou em 2 empregos ao mesmo tempo, porque o INSS, na hora de calcular o benefício, ele soma apenas a atividade principal, deixando a segunda atividade de lado. E quando você soma as 2 contribuições, é óbvio que você ganha muito no cálculo do seu benefício. Então, se fosse destaque no tempo que nós temos, essas seriam as principais causas de revisão que estão sendo trabalhadas no momento. Entendi, doutor.
Tem uma situação também muito comum que é a questão do pessoal que trabalha na roça, né? Ou atividade de pesca. Isso mesmo. Esse pessoal também tem direito à revisão, né? Caso o INSS não reconheça aí o tempo, ou a pessoa deu entrada na aposentadoria e viu que o INSS não considerou aquele tempo, existe a possibilidade de entrar com esse pedido também, né? Sim, perfeito. Inclusive, nesse ponto aí, nós temos a discussão hoje a respeito de qual que é o marco inicial, né? Porque durante muito tempo o INSS veio aplicando que seria a partir dos 14 anos. Daí houve discussão judicial que reconheceu que é a partir dos 12 anos. E hoje nós temos, por meio de uma ação civil pública, que não existe marco temporal para reconhecer a atividade rural. Então, se o segurado consegue comprovar a atividade dele desde os 8 anos de idade, vai ser reconhecida desde os 8 anos de idade. A partir dos 8 anos já poderia ser reconhecido reconhecimento. Com uma atividade. Doutor, falando um pouquinho, o doutor até comentou um pouquinho sobre a revisão da vida toda, aí, que é uma revisão que tem se falado muito ultimamente, até pelo enfrentamento da matéria pelo STF, né? Como que está, doutor? Foi definido já essa situação? O pessoal vai ter direito a essa revisão? Não vai? O STF já definiu? Como que ficou essa questão? Hoje nós aguardamos apenas um único voto, que é do ministro Alexandre Moraes, que está ali como voto de Minerva, né? Porque a decisão ela está empatada. Então, nós temos 6 votos favoráveis e 6 votos desfavoráveis para acatar a revisão da vida toda. Saindo do cenário do STF, nós já temos jurisprudência favorável do STJ, que é o outro responsável pelo julgamento e construção dessa tese, né? Então, nesse momento, nós aguardamos apenas esse voto para discutir qual que vai ser a possibilidade jurídica desse pedido. Então, em resumo, a gente poderia dizer assim, o STJ ele entendeu que sim, que o segurado tem o direito à revisão. Dos 11 ministros que compõem o STF, 5 também entendem que tem direito, 5 não, e aí faltaria um para decidir. Essa em resumo, seria essa fase que está o processo aí da discussão. Tá. Doutor, uma situação assim, todo pedido de revisão de aposentadoria ele tem que necessariamente passar pelo INSS, ou tem algumas situações que o INSS não reconhece, já é recomendável ir para a Justiça? O doutor poderia explicar um pouquinho a situação? Quais são as situações que não vale a pena ir tentar uma revisão direto no INSS? Já seria interessante ir para o Judiciário? Tem muitas situações aí que às vezes não é interessante a gente discutir no próprio INSS por conta do tempo que leva para ter a resposta, e já existe um entendimento desfavorável para o pedido do segurado. Então, por exemplo, aí vamos citar a revisão da vida toda, é uma situação que o INSS não acata de forma alguma. Então, fazer esse pedido no INSS vai levar ali um tempo grande para ter uma resposta, a resposta vai ser negativa para depois ir para o judicial. Então, quando você ingressa já direto com o pedido na via judicial, você está ganhando tempo dentro dessa discussão. Outras situações aí que nós temos, por exemplo, é da atividade especial, né? Insalubridade e periculosidade da atividade. O INSS costuma indeferir esses tipos de situações, negar o pedido do segurado. Então, quando a gente vai para a via judicial também, já estamos antecipando todo esse período que teria discussão. Porém, nesse tipo de situação, o que deve ser identificado é se houve o pedido na via administrativa quando foi feito o pedido de aposentadoria. Porque existem questões que são afetas, a questão do interesse de agir, e esse interesse de agir ele fica comprovado quando você demonstra para o juiz que vai analisar o seu pedido que houve esse pedido diretamente para o INSS e o INSS se mostrou contrário ao seu pedido. Então, você não precisa esgotar todas as vias que a gente tem dentro do INSS, mas precisa pelo menos demonstrar que esse pedido existiu. Entendi. Então, são questões assim que merecem uma análise mais aprofundada, uma análise técnica para identificar se não vai ter problema nesse pedido judicial também. Entendi. Então, aquela pessoa que, por exemplo, trabalhou num período durante 10 anos numa atividade especial e não fez esse pedido lá no INSS,
mas agora ela percebeu que isso também não foi considerado e, eu quero entrar na justiça com um pedido de revisão. Ela vai ter problemas na justiça se o INSS não se manifestou especificamente sobre esse pedido. É isso, Isso que eu mesmo. resumindo. A hora que o juiz recebe o processo, ele faz essa análise para ver se houve esse pedido na via administrativa e, trocando palavras, basicamente ele vai falar: opa, não posso seguir com o processo aqui porque você não levou esse pedido para o INSS. Então, primeiro leve para o INSS, se ele negar, eu posso decidir a respeito. Nesse tipo de situação, especificamente, a pessoa identificou depois e viu que não apresentou os documentos que precisava, o mais adequado é realizar primeiro o pedido para o INSS vai analisar essa documentação, vai dar a resposta dele. Negando o pedido de revisão, seria possibilitado o ingresso na via judicial para que seja aplicado o entendimento favorável, né? Legal. Que documentos que eu apresento, doutor, para fazer um pedido de revisão? Quais documentos assim que o INSS exige ou a própria Justiça também, né? Que documentos que devem ser apresentados aí num pedido de revisão? Certo. Vamos separar aí por etapas, né? Quando a gente está trabalhando aí um período que não foi reconhecido no INSS, um período de trabalho que tinha registro em carteira, o principal documento é a carteira de trabalho. Isso daí a gente não pode deixar de apresentar. Mas existe hipóteses que o segurado muitas vezes perdeu a carteira de trabalho, foi extraviado, foi roubado. Então, ainda assim, nós podemos trabalhar com extrato analítico do FGTS, que pode ser acessado diretamente com a Caixa. Podemos trabalhar ali com termo de rescisão de contrato de trabalho, comprovantes de pagamento da época, os lolerites, podemos trabalhar ali com contrato de trabalho, tudo que traz indício de que aquele vínculo efetivamente existiu. Essa documentação, por mais que ela não precise o tempo trabalhado, pode sempre ser complementado por testemunhas também. Então, passando dessa parte, nós temos as contribuições previdenciárias, que o documento mais comum utilizado é o carnê de contribuição, aquele que muitas vezes o segurado compra lá na papelaria e vai fazendo o pagamento na lotérica e vai guardando em casa. Então, acha que nunca vai ser preciso utilizar e chega nesse momento, é o documento que vai ajudar ele a melhorar o benefício ali por conta do erro que o INSS comete, né? Partindo para atividade especial, os documentos mais comuns são o PPP, que é Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse é um documento que o segurado tem acesso diretamente com a empresa onde ele trabalhou. Ele deve ser entregue no momento da rescisão do contrato de trabalho e mesmo que não tenha sido entregue, pode ser solicitado a qualquer momento para a empresa para fins de concessão e revisão da aposentadoria. Então, esse é o principal para comprovar a atividade especial. E muitas vezes a empresa não fornece o laudo técnico, mas caso tenha o laudo técnico da empresa onde ele trabalhou, é interessante apresentar para o INSS também, para que se tenha uma análise completa do que está sendo pedido. Então, se a gente for pensar nos documentos mais comuns, que cada caso tem sua peculiaridade, né? Esses seriam os documentos mais comuns que a gente utiliza para trabalhar a revisão previdenciária. E daí, no caso do trabalhador rural, podemos trabalhar ali com certidão de nascimento dos irmãos, que é uma situação ali que vai trazer sempre a profissão do pai e da mãe na época em que nasceu o irmão. Podemos trabalhar com certidão de batismo, certidão de crisma, notas fiscais de produtos que eram comercializados na época, contratos de arrendamento de terra para fins de plantação, que é muito comum que exista na época para quem não tinha terra, né? Então, escritura da propriedade rural, onde era exercida essas atividades. É uma lista bem extensa que vamos sempre procurando ali para poder fazer esse início de prova material que é exigido pelo INSS. Aqui até uma situação, a situação que aconteceu com o meu pai, né? A questão da atividade rural, a gente conseguiu comprovar um período de atividade que ele exerceu na lavoura através dos boletim escolar de dos dois irmãos mais velhos, meu irmão e minha irmã, onde tinha a qualificação dele lá como agricultor. Aí foi considerado aí uns 3, 4 anos com base nessa documentação.
Então, vai depender de cada caso, né, doutor? Eu quero revisar uma situação de incluir um tempo rural. São esses documentos que o doutor comentou. Atividade especial, atividade exercida em insalubridade, periculosidade, vai depender desses laudos técnicos, né? Então, bacana, muito bem igual explicado. Eu disse, cada caso merece uma análise mais aprofundada de cada situação que vai ser discutida, né? Por exemplo, tem situações em que o boletim escolar não traz atividade rural, mas ele traz que a escola era rural. Também. Então, isso já ajuda bastante, assim como tem situações que não. Então, é sempre importante contar com um profissional qualificado nesse momento para identificar onde que você vai encontrar essa prova, onde você vai encontrar esse documento que vai te ajudar a revisar o benefício. Uhum. Doutor, uma pergunta assim que a gente recebe quase que diariamente aqui no escritório, e muito provavelmente o doutor deve se deparar também com essa pergunta. Recebi uma aposentadoria ou comecei a receber uma aposentadoria no valor equivalente aí a 10 salários, 5 salários, e hoje estou recebendo o valor equivalente a 3. É possível esse tipo de aposentadoria equiparar o valor de salário mínimo ou não é possível? Infelizmente, essa é uma situação que não é possível. É uma pergunta rotineira mesmo no nosso trabalho, porque o segurado ele se sente injustiçado de ter contribuído para receber uma aposentadoria muitas vezes no teto do benefício, e com o tempo o benefício vai caindo. Isso é normal, infelizmente é normal, por conta do que está estipulado hoje na legislação que define a correção dos benefícios previdenciários. O índice que é aplicado para corrigir o benefício previdenciário, ele não acompanha o índice do salário mínimo. Então, o salário mínimo, muitas vezes, ele tem uma correção maior do que a correção do benefício previdenciário. Para que isso seja possível acontecer, nós dependemos de uma modificação da legislação previdenciária. Então, deveria ser votado ali pelo nosso Congresso essa modificação para que fosse autorizada a modificação, a correção do benefício de acordo com o salário mínimo. Então, enquanto não houver uma modificação nesse sentido, o benefício ele vai continuar sendo corrigido de forma menor comparada com o salário mínimo. Entendi. Qual é o prazo que a pessoa tem para fazer o pedido de revisão? Existe um prazo na legislação? Existe um prazo estipulado na legislação que é de 10 anos, e esses 10 anos eles são contados a partir do saque do benefício. O primeiro saque do benefício é o que vai determinar o prazo que a pessoa tem para poder revisar o benefício. Esse é um prazo que é a regra geral, aplicada para situações de revisão. Porque existem situações, por exemplo, como revisão do IRSM, que é um índice de correção previdenciária, que tem uma ação civil pública no Paraná que traz para a gente um prazo diferente do que seria a regra geral. Então, se você for pegar aí, são benefícios que foram concedidos por volta de 94, e se você for contar os 10 anos, já não teria mais como revisar o benefício, mas por força dessa ação civil pública, existe a viabilidade jurídica de revisão. Então, quando a gente trabalha também nessa questão, tem que identificar qual que vai ser o pedido e verificar se não existe uma exceção para essa situação. Mas se formos trabalhar com a regra geral, é sempre 10 anos a partir do primeiro saque do benefício. Também vai depender do caso a caso, então, doutor. É uma análise de caso a caso para ver. Não é simplesmente, passou de 10 anos, não tem mais direito. Vai depender aí da situação da... doutor, eu tenho mais 2 perguntas aqui para fazer para o doutor, e aí depois a gente passa para o segundo bloco, né, da nossa live, para falar, para até dar um espaço, para dar um tempo para o pessoal fazer perguntas. A penúltima pergunta é se a reforma da Previdência ela trouxe alguma modificação. A gente sabe aí que ocorreu uma profunda modificação na legislação previdenciária aí a partir de novembro de 2019, mas situações de revisão de benefício. Ocorreu alguma modificação? Existem algumas teses novas que podem ser discutidas? Como que está essa situação?
A reforma da Previdência ela não afetou de forma direta o direito de revisão do benefício. Então, todos aqueles que tiveram concessão e verificou que existe o erro na concessão do benefício, ainda assim pode pedir a revisão do benefício. Existem situações específicas, por exemplo, da atividade especial, que é uma das teses que nós utilizamos para trabalhar a revisão de benefício, que não é mais possibilitado o enquadramento a partir de 13 de novembro de 2019. Então, são situações específicas em que existe essa limitação temporal para reconhecimento de atividade especial e reflete na possibilidade de talvez chegar num benefício melhor. Mas, ainda assim, se tem situação, por exemplo, de tempo de trabalho que não foi reconhecido, não existe nenhum prejuízo para o segurado pedir a revisão. E, junto com a reforma da Previdência, estão surgindo novas teses para revisar benefícios, né? Nós temos hoje, por exemplo, um movimento aí na pensão por morte que visa discutir essa limitação que existe vinculada com o número de dependentes. Então, hoje, se você for solicitar uma pensão por morte, ela vai ser calculada com base em 50% mais 10% pelo número de dependente. Se você estiver solicitando unicamente para a esposa, que é a única companheira, ela vai ter direito a 60% de benefício. Então, é uma das teses que está surgindo. Nós temos teses em cima da atividade especial também, que estão sendo discutidas, inclusive com ações declaratórias de inconstitucionalidade no STF. Então, para melhor se definir se vai ser possível ou não, nós temos que aguardar o posicionamento judicial. Mas a reforma da Previdência ela abriu um leque que traz para a gente vários campos para atuar também dentro da revisão de benefício. Entendi, doutor. Entendi. E a última pergunta, doutor, é assim, dei entrada no meu pedido de revisão. Ou a pessoa foi lá, deu entrada e o INSS analisou a documentação e entendeu que, essa pessoa nem deveria estar aposentada. Ou esse valor que ela está recebendo é maior do que ela deveria. O INSS pode cortar ou até mesmo diminuir o valor da aposentadoria com base nesse pedido de revisão que a pessoa está fazendo? Pode sim, doutor. Essa é uma situação que o segurado tem que tomar muito cuidado, porque a partir do momento que você está fazendo um pedido de revisão da aposentadoria, você está praticamente pedindo uma auditoria naquele benefício que foi concedido. Então, se porventura for verificado que o INSS reconheceu tempo a mais, que não deveria ter sido reconhecido, e esse tempo computado, ao ser retirado, ele vai diminuir o tempo de contribuição, e negando a possibilidade da pessoa se aposentar, ela corre o risco, inclusive, de ter que devolver os valores que foram recebidos, mesmo que tenha sido de boa fé, por conta de discussões jurisprudenciais também que existe no STJ. Então, o pedido de aposentadoria tem que ser encarado de uma forma muito séria, deve ser analisado sempre antes, não pode simplesmente reunir a documentação e ir até o INSS pedir esse benefício, porque corre esse risco, né? Então, é sempre interessante fazer uma análise prévia, ter todos os cálculos em mãos, ter noção de que pelo menos aquilo que foi concedido já está correto para não trazer um prejuízo para a pessoa. E esse estudo sempre realizado por uma pessoa que tem conhecimento técnico para isso, né? Sim. Então, o advogado, nesse momento, é uma ferramenta importantíssima para que a pessoa não seja surpreendida com uma decisão negativa. Então, ao invés de a pessoa entregar para o INSS, fazer uma auditoria, né, doutor? Antes a própria pessoa pode fazer essa auditoria e ver, não, de fato eu tenho aqui elementos ou provas que podem me auxiliar ou que vão, de fato, trazer uma vantagem no meu benefício. Sob pena aí o risco de ter um benefício cortado ou até mesmo reduzido, né? Isso mesmo. Doutor, eu agradeço as perguntas aí, agora, ou melhor, as respostas, e agora a gente vai passar para um segundo momento da nossa live, que temos algumas perguntas aqui. Eu vou pegar a pergunta do pessoal aí que está participando, e daí a gente vai conversando, vai dando sequência aí na nossa live. E aproveito também o momento para dizer assim, as pessoas que estão acompanhando, fiquem à vontade para mandar perguntas.
Caso não dê tempo de responder, em razão do adiantar da hora, a gente vai responder, vai encaminhar a mensagem de forma individualizada para respondendo essas perguntas, tá? A primeira pergunta, quem fez foi a Fer Neves. Minha mãe é pensionista. Ela pode fazer essa revisão? Fica à vontade, doutor. Nesse caso de pensionista aí, o que é mais comum de conseguirmos revisão? Hoje seria a revisão da vida toda, de acordo com a época que foi concedido esse benefício, né? Então, o primeiro ponto aí a ser levantado é quando foi concedido esse benefício, para verificar principalmente a regra da decadência, que é o prazo que nós temos para discutir esse benefício, né? Então, levantado esse ponto, enfrentado que ainda não passou o tempo de 10 anos, seria verificar os salários de contribuição que foram utilizados na concessão do benefício. Então, verificar se foram observados todos eles, se todos os períodos foram computados de forma correta, se não foi considerado um valor menor do que deveria ser feito. Seria uma análise criteriosa nesse sentido, né? Verificado que estaria correta, nós iríamos analisar se a revisão da vida toda é favorável para a tese, para a situação específica. Se computando o salário de contribuição anterior a julho de 94, iria aumentar o benefício. Então, é uma análise que depende de todos os detalhes específicos do caso ali, para verificar se existe a possibilidade de revisar o benefício. Doutor, até pegando um gancho com a questão do prazo da revisão, e é uma dúvida muito comum que a gente recebe aqui no escritório também. No caso de pensão, a partir de que momento eu conto o prazo, aquele prazo de 10 anos que o doutor mencionou anteriormente? É a partir do momento em que a pessoa, enquanto viva, conseguiu o benefício, ou é a partir do momento em que ela faleceu e o dependente dela começou a receber esse benefício? A partir de que momento conta os 10 anos? Nessa situação de pensão, o prazo para a revisão do benefício ele vai ser contado a partir do primeiro recebimento da pensão. Então, é a partir do momento que a pessoa começou a receber a pensão que foi ocasionada em razão do óbito do seu companheiro. Então, a gente sempre vai pegar ali o momento ligado à pensão. Por mais que a pessoa, às vezes, demore 5, 6 anos para ir lá solicitar a pensão, e daí, às vezes, necessita todo um processo judicial, e se for contar o tempo do óbito, até a data que começou a receber, já passou 10 anos, não está precluído o direito dela. Ela ainda tem direito, porque vai ser contado sempre a partir do primeiro recebimento. Legal. Bacana. Temos a pergunta também da Fabiana Mendes. Boa tarde. Gostaria de saber se servidor público também pode pedir a revisão. Com certeza. Existem teses de revisão para servidor público, sendo a mais comum delas a aplicação da regra da integralidade e paridade, que vai garantir a aposentadoria do servidor público com o mesmo salário que estava recebendo na ativa e com correções que vão acompanhar a evolução salarial de quem está na ativa. Então, essas são as teses principais que são aplicadas para servidor público, mas também não são únicas, né? Existem situações também de aposentadoria especial para servidor público, e são situações que, assim como todas as outras, devem ser analisadas no caso concreto, porque no caso do servidor público, o que sempre vai ser levado em consideração é a data de ingresso ao serviço público. Então, se você for levar em consideração aí todas as alterações legislativas que aconteceram ao longo dos anos, cada um tem uma regra diferente para se aposentar. Então, depende muito de uma análise criteriosa do momento que a pessoa ingressou ao serviço público e qual que era a legislação que estava valendo naquela época. Uhum. Doutor, temos a pergunta também do Lancelotti Franco Castelo Branco. Olá, como saber se tenho direito à revisão? Essa é uma questão que nós já tínhamos conversado lá no início também, mas vale lembrar, né? Para saber se tem revisão, o principal é verificar o ato de concessão do benefício. Pegar lá a cartinha de concessão que recebeu na época, dar uma olhada, ver se está correto os salários de contribuição. Se não conseguir verificar com a carta de concessão, a gente vai para o processo administrativo, vai fazer uma análise ali e verificar
quanto tempo foi reconhecido pelo INSS, verificar se não ficou atividade insalubre ou periculosa para trás, ou, igual nós tínhamos conversado, atividade rural. Então, verificar ali na carta de concessão, no processo administrativo, é o primordial para a gente verificar se tem direito à revisão ou não. Bacana. Temos a pergunta da Mayra. O indivíduo se aposentou por idade, mas quando se aposentou não informou o tempo que trabalhou na roça. É possível pedir a revisão para incluir esse período de trabalho rural? Essa situação aí tem que verificar qual que vai ser o reflexo que vai trazer no benefício, porque a aposentadoria por idade, ela tem um cálculo diferente também, se a gente for considerar antes da reforma da Previdência e depois da reforma da Previdência. Então, antes da reforma da Previdência, ela era calculada com 60%, mais 1% a cada grupo de 12 contribuições. Então, se você for considerar a atividade rural, ela não tem, muitas vezes, a contribuição em si, porque é um benefício que é dado ao trabalhador rural por conta de toda a penosidade da atividade, que traz muito prejuízo para a saúde, é desgastante, e toda essa situação. Então, se não agrega no grupo de contribuições, não vai trazer reflexo no valor final do benefício. Agora, situações ali pós-reforma da Previdência, tem um cálculo diferente, que vai considerar ali possibilidade de descarte automático de contribuições para, muitas vezes, atingir o melhor benefício. E como as contribuições da aposentadoria por idade rural vai ser sempre considerada como salário mínimo, do período rural vai ser sempre considerada como salário mínimo por força de lei, muitas vezes também não traz reflexo no valor final do benefício. O que traz reflexo, geralmente, são contribuições que tiveram valores maiores. Entendi. Então, se não ocorrer uma contribuição aí maior que o salário mínimo, é meio que indiferente fazer o pedido de revisão ou não? Muitas vezes a gente faz o cálculo ali, no cálculo final verifica que não teve uma alteração no salário de contribuição, né? Porque é sempre interessante ter em mente que esse salário ele é calculado por uma média. Então, ao se considerar uma média, você trazer contribuições no salário mínimo, você corre o risco de diminuir o valor da média, em sentido contrário de que é a pretensão, que é aumentar. Então, tem que sempre ficar atento a esse cálculo final para verificar, inclusive aquela situação que nós conversamos no final ali, de não trazer um prejuízo para o segurado. Sim, é verdade. Às vezes a pessoa acaba entrando aí, e o INSS acaba concluindo que não tinha o direito e lá atrás também não tinha, né? Estava recebendo um benefício de forma indevida, né? Doutor, temos uma pergunta, aliás, temos algumas perguntas aqui do João Paulo. Ele pergunta se a revisão deve ser realizada primeiro no INSS, que a gente comentou, né? Ou diretamente no Judiciário, qual é o prazo e qual é o tempo médio para concluir o processo de revisão. É possível ter uma estimativa aí de quanto dura, tanto na via administrativa, no INSS, quanto na via judicial? É possível estimar esse tempo? É difícil a gente falar em tempo exato, porque a gente vive aquela situação de cada processo é um processo, né? Muitas vezes o processo do vizinho leva 6 meses e o outro leva 2 anos. É algo comum que a gente enfrenta na advocacia. Mas quando a gente trabalha essas questões de tempo médio, se você for pensar no processo administrativo, existe um prazo de 90 dias estipulado por força de lei. Inclusive a causa de ações judiciais pelos advogados aí para que seja respeitado. Mas muitas vezes o INSS não respeita esse prazo. Então a gente, ingressando com essa ação judicial, consegue concluir com um tempo médio de 6 meses. Isso na via administrativa. Partindo para a via judicial, aqui no Paraná, mais especificamente, que é a área de atuação que eu tenho bastante conhecimento, nós temos uma média de 1 ano e meio para a conclusão do processo judicial. Esse com questões de menores complexidade. Então, se a gente for pensar num processo como um todo, necessitando passar pela via administrativa e pela via judicial, vamos encontrar um tempo médio de 2 anos para resolver toda a situação.
falando daquelas principais teses lá, doutor, aqueles principais exemplos que o doutor trouxe lá de revisão, inclusão do tempo especial, principalmente a inclusão do tempo especial, esse também seria um tempo de 1 ano e meio ou é um pouquinho mais? Porque é uma questão mais complexa, né? E isso é igual eu comentei, quando envolve questões de menores complexidade, a gente tem esse tempo de 1 ano e meio. Mas a gente enfrenta nesses processos de inclusão de tempo especial, que é insalubridade, periculosidade, uma dificuldade por meio das empresas de fornecer informações, que são muitas vezes primordiais para a decisão do juiz. Então, tem necessidade de ficar encaminhando ofício para a empresa, para apresentar laudo técnico, e isso muitas vezes acaba aumentando muito o tempo de duração do processo. E tem situações que a gente enfrenta aí um tempo de 3 a 4 anos para conseguir resolver toda a situação. Então, quando se vai se tratar de questão de atividade especial, a gente vai depender muito da boa vontade da empresa também em ajudar e fornecer todos os documentos que nós precisamos para trabalhar. Porque, igual eu falei, tem situações em que a empresa simplesmente fecha as portas e fala: só vou entregar essa documentação com ordem judicial. E, nesse sentido, é que vai atrasando toda a tramitação do processo e, muitas vezes, a decisão vai se prolongando para chegar ao resultado final. Legal, legal. Nós temos mais algumas perguntas aqui de outras pessoas. Tem, por exemplo, da Grazi, mas, dado o adiantado da hora, nós vamos responder, vamos encaminhar uma mensagem respondendo, né? Conforme eu falei lá no início, o ideal é não se estender mais que 1 hora, para não ficar muito cansativo também. Resumindo, se as pessoas têm dúvida, ou se você tem dúvida sobre revisão, o que posso, o que não posso, a minha situação se encaixa no pedido de revisão, a gente sempre aconselha a procurar um advogado especialista, né, doutor? Isso mesmo. Que entenda do assunto, seu advogado de confiança aí, que entenda do assunto, que possa fazer essa auditoria que o doutor Matheus comentou, né? Para aquelas pessoas que, mesmo assim, continuam com dúvidas sobre, depois da apresentação aqui da nossa conversa, claro que tem muito mais coisas que a gente pode se aprofundar, conversar. Não deixe de mandar as dúvidas aqui, que a gente vai, na medida do possível, a gente vai respondendo essas questões. Nós também preparamos um teste que vai ficar disponível, depois da live ele vai ficar disponível no Facebook. Esse teste ele traz ali umas 13, 14 questões, onde a pessoa ela vai clicando ali, respondendo as questões e dependendo da resposta, no final ela vai ter uma resposta dizendo se ela tem ou não o direito a fazer essa revisão. E para quem não conseguiu acompanhar a nossa live, esse vídeo, essa entrevista, basicamente, com o Dr. Matheus, ele vai ficar gravado, vai ficar disponível lá no nosso IGVT no Instagram e também no nosso canal no YouTube, né? Dr. Matheus, eu gostaria de agradecer pela participação, pelos esclarecimentos, pelo tempo disponibilizado aí para vir responder, participar da nossa live. E muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade aí, espero ter contribuído com esse assunto que é muito importante aí, né? Então é isso, pessoal. Agradeço a participação de todos. Deixo aqui novamente o convite para o nosso teste. Também deixo o convite para seguir as nossas redes sociais aí, que a gente vai sempre estar postando assunto voltado para a Previdência, tem questões trabalhistas também, questões condominiais, o trabalhador portuário, a gente sempre está publicando conteúdos aí voltado para essas áreas de atuação do escritório. Novamente agradeço, um grande abraço a todos e um bom final de semana.